Olá chicos, buenos dias, como estão? Vamos para mais uma aula hoje, dando continuidade ao nosso tema, né? Literatura espanhola. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse autor e essa obra, já dando início mesmo, assim, ao nosso ponto de foco, né? Antes a gente fez toda uma introdução sobre literatura, o que era, e agora a gente vai realmente chegar no nosso foco, que é trabalhar Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, certo? Então a gente vai entender um pouquinho quem foi Dom Quixote. Dom Quixote de la Mancha, em espanhol, ou Dom Quixote de la Mancha, é uma obra escrita pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes e Saavedra. Ele nasceu em 1547 e morreu em 1616. Então, aí uma pequena biografia sobre ele, né? Uma pequena explicação sobre ele, falando um pouquinho sobre o autor. A obra, né? A obra de Dom Quixote, ela é uma sátira, certo? Uma sátira das antigas novelas de cavalaria, considerada uma das maiores obras da literatura espanhola e um clássico da literatura universal. Então, quando diz aqui que ela é uma sátira às antigas novelas de cavalaria, é que lá na Idade Média, mais ou menos, existia muito isso, as novelas de cavalaria, os cavaleiros andantes, como se fala, né? Que saíam por aí em busca de grandes aventuras, de grandes batalhas, em nomes de reis e tudo mais. Grande parte delas era em torno de dinheiro, né? Que envolvia ali a questão financeira. Então, essa novela de Dom Quixote, ela vem como essa sátira, ou seja, uma coisa contrária, tentando fazer, levando mais para o lado um pouco do humor, mas tendo como ponto principal, certo? O livro foi lançado em 1605 e com ele se inaugurou o romance moderno e hoje conta com muitas versões traduzidas para inúmeras línguas. O título original é O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha, certo? Que é esse o título da obra de forma original. Conforme os anos, né, conforme foi passar os anos, ela foi sofrendo várias mudanças, principalmente quando ela foram a questão da tradução, certo? As traduções elas se tornam um pouco diferentes conforme a editora, né, que se fala, o exemplar, a gente encontra aí às vezes alguns exemplares de forma reduzida, tá? Então, isso é uma forma que a gente vai encontrar em qualquer literatura, tá bom? Então, dando continuidade. Então, aí, a gente viu um pouquinho como foi essa obra, o autor, mas a pergunta que não quer escalar. Quem foi Dom Quixote? Certo? Por que ele hoje é considerado uma grande obra na literatura internacional? Então, a gente vai tentar entender um pouquinho por quê. Ele é o seu personagem, um nobre espanhol de idade avançada, não diz a idade ao certo, certo? Só diz que ele era de idade avançada. Mas ele tem em volta aí dos seus 50 anos, tá? Foi imortalizado e até os dias de hoje reúne diversas paródias. São elas vídeos, músicas, peças teatrais, quadrinhos, animações, esculturas, pinturas, entre outras. Então, como ela passou a ser um acervo material internacional de domínio público, então se houve aí várias que refizeram, né? Refizeram elas de várias formas, como são essas. E o romance é contrário, certo? Ele é contrário às novelas de cavalaria, constituídas de belos heróis e seus grandes feitos em busca da justiça, da amada e dos dogmas da igreja. Então, as novelas antigas de cavalaria, elas tinham esse ponto, certo? Elas tinham esse ponto importante. Elas vinham tendo como ponto principal um grande herói, certo? Se a gente fosse pegar as características deles, os heróis assim bem fortes, altos, certo? E Dom Quixote ele vem totalmente contra isso, porque Dom Quixote é velho, magro, certo? Com seu cavalo também magro, e ele vem tudo contra isso. Ele vai atrás de justiça? Sim, porque ele lia várias novelas de cavalaria, então ele tenta manter isso vivo, tá? Mas ele vai apresentando muitos pontos contras, tá? Dom Quixote é um cavaleiro andante nomeado por Sancho
como cavaleiro da triste figura, certo? Isso porque não é belo e, impulsionado por sua loucura, sempre acaba se dando mal. Então, esse termo a gente encontra muito, essa descrição, o cavaleiro da triste figura, porque já principalmente por conta da sua característica, magro, né, sem forças, os intuitos deles eram bons, mas ele não tinha porte físico para isso. O seu cavalo também não era aquele cavalo tão imponente. No entanto, sua figura de cavaleiro andante é fomentada pelo lema fazer o bem e encontrar sua nobre donzela imaginária. Então, o lema que ele sempre usa é sempre esse, fazer o bem. Então, mesmo que ele se dê mal, mesmo que ele perca, mesmo que as batalhas dele sejam desfavoráveis, mas ele sempre vai fazer o bem, tá bom? Continuando. Então, a estrutura da obra. Certo? A gente vai tentar entender um pouquinho da estrutura da obra. Dom Quixote é uma paródia bem-humorada dos romances de cavalaria, desenvolvido durante a Idade Média, composta por 126 capítulos, os quais foram divididos em 2 partes. Então, ele tem como base as novelas de cavalaria? Sim, mas fazendo tipo uma paródia, refletindo um pouco também sobre o âmbito social, certo? O momento em que a Espanha estava vivendo naquela época, em 1605. E Cervantes começou a escrever em 1580, sendo que a primeira parte foi escrita em 1605 e a segunda em 1615. Então, o livro ele é dividido nessas 2 partes. Eu tenho elas para vocês, na nossa próxima aula eu vou trazer para vocês verem essa divisão, tá certo? Essa divisão em partes. Então, como ele é um livro em paródia e ao mesmo tempo em crítica, então Cervantes ele tentou e ele teve esse cuidado de ter tempo, se trabalhar com o tempo, certo? Porque aqui a gente pode ver que ela começou a ser escrita em 1680, mas a sua primeira publicação só foi feita em 1605. Tá vendo então aí a diferença? Tá? Então, isso aí é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Aqui, a gente vê uma frase importante, uma frase grande dentro da obra, que é essa, que ela resume praticamente todo o desenrolar daquele contexto. Entre os pecados maiores que os homens cometem, ainda que alguns digam que é a soberba, eu digo que é a falta de agradecimento, certo? Então, isso aí é que ele leva. A soberba é o lucro, né? Os bens materiais. Você ser soberbo é isso, você pensar muito nos bens materiais. E ele diz que aí é errado. O maior erro do ser humano é a falta de agradecimento. É o agradecer aquilo que tem, aquilo que ganha, aquilo que você é merecedor. Tá? Então, esse é o ponto importante. Tá bom? E como atividade de casa, certo? A atividade de casa dessa semana vai ser diferente. Eu vou colocar nas atividades complementares para vocês o livro de Dom Quixote. Tá? O livro Dom Quixote de La Mancha em português. Tá bom? Em português. E essa atividade vocês vão ter que ler os 3 primeiros capítulos. Tá certo? Vocês vão ler os 3 primeiros capítulos. Prestem atenção nisso. Tá bom? E dentro desses capítulos, na nossa próxima aula, ele vai servir de debate. A gente vai debater sobre eles. Tá certo? A gente vai fazer um debate em sala, que é o que vai valer o complemento da nossa nota. Tá bom? É esse debate. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, que eu estarei à disposição de vocês. E não esqueçam de desenvolver essa atividade. Tá bom? Então, hasta la próxima semana y hasta luego.